Oi, gente, Conexão Correio dessa semana tem a honra de receber aqui Alberto César Iralá, locutor, para essa nossa entrevista da semana, um locutor esportivo, de 55 anos de carreira na cidade de Campinas, um dos nomes do esporte, do rádio, da imprensa esportiva de Campinas, um dos nomes mais famosos que nós temos aqui na cidade, e você vai acompanhar aqui no Conexão Correio dessa semana. Bom, estamos recebendo aqui hoje o Alberto César. Alberto, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Imagina. E eu começaria perguntando a você, é natural de que cidade? Eu nasci em Mogi Mirim, em 2 de janeiro de 1955. Na verdade, você falou Alberto César é um pseudônimo, né? Porque os meus pais, minha mãe tinha perdido 3 filhos homens e tinha 2 meninas. E minha mãe queria um filho homem, meu pai também. Então eles fizeram uma promessa para São Benedito que se nascesse um homem, iria se chamar Benedito. Então a minha mãe falou com meu pai e colocaram Alberto, que é o nome do meu pai que ele queria, Benedito Paulo Iralá. E outro irmão, que está lá no céu, ele recebeu o nome de Antônio em razão exatamente porque minha mãe queria um filho homem que nascesse e vivesse. E o meu irmão foi o segundo homem e se chamou Luiz Antônio. Então, homenagem a São Benedito, homenagem a Santo Antônio. E Iralá é? Iralá é um erro de cartório, porque o meu sobrenome era Rairalá. Acontece que os meus avós, quando vieram aqui para o Brasil, meu pai nasceu aqui no Brasil, e eles foram fazer... Meu pai foi o primeiro filho nascido no Brasil. Já tinha tido uma tia que nascido na Arábia. O meu pai, quando meus avós foram registrar meu pai, eles falaram Rairala, mas a pronúncia era muito complicada e o cara do cartório colocou Iralá. Eles não gostaram, ficaram tão bravos que nenhum dos outros 10 filhos que vieram na sequência receberam o sobrenome Iralá, porque o sobrenome era Paulo Iralá. E aí eles ficaram só com o Paulo. Então Iralá mesmo, da família, do clã, só meu pai que recebeu, eu e meu irmão. E a origem é? É libanesa. Libanesa. De Zafri. Aí a família brigou para cá, você tem ideia, tem informação? Sim, eles vieram, nossa, exatamente a data não sei, mas eles vieram com a minha tia, que eu disse que nasceu na Arábia, na verdade ela nasceu no navio, em terras libanesas ainda. Okay. Nasceu no navio. E já há muito tempo isso, né? Meu pai, se vivo estivesse, teria feito 120 anos. Então, vamos botar aí o quê? Uns 150 anos, mais ou menos, para trás. Ok. E a infância, a adolescência toda em Mogi? Em Mogi Mirim, a minha infância, em Mogi Mirim. Início da adolescência também. Eu comecei muito cedo a narrar futebol, né? Comecei com 15 anos. Falava pouco aqui para o pessoal que eu fui o mais jovem narrador de futebol do Brasil, com 15 anos. Hoje eu sou o mais velho de Campinas, né? Com 71 quase, narrando futebol. Aliás, um amigo aí da imprensa, o Wagner Ferreira, me disse, fez uma pesquisa aí, eu sou o narrador mais longevo do Rádio Campineiro. Nenhum narrador em Campinas narrou futebol até os 70 anos. Então, esse é um título que, para mim, é muito importante também. Ter sido o mais jovem e mais experiente, digamos assim, de Campinas. Então, a partir de 15 anos, eu comecei a trabalhar. Com 16 anos... Já vinculado a alguma rádio aos 15 anos? Sim. Aos 15 anos, eu trabalhei na Rádio Cultura de Mogi Mirim. Depois eu vim para Campinas, aqui com 16 anos eu fui para a rádio, vim para a Rádio Cultura, na época, Rádio Cultura, hoje CBN e tal. Acho que não, acho que a CBN virou Globo, a Cultura virou Globo, porque a CBN é FM, né? Era difusora, acho que a CBN. E trabalhei em Poços de Caldas também, na Rádio Difusora. Depois eu voltei para Mogi Mirim, saí de Mogi Mirim para o rádio, efetivamente, em 1977, que foi aqui na Rádio Educadora. Até então, eu narrava de 72, 73, 4, 5, eu narrava futebol em algumas emissoras do interior, Piracicaba, Limeira, entendeu? E fazendo alguns freelas e tal. E efetivamente no rádio mesmo foi em 77. Daí a mudança do meu nome. O Walter Abruçês, Walter Luiz, meu querido amigo que está lá no céu também, ele queria
ele achava que Iralá não era um nome forte. Ok. Na verdade, eu acho que ele estava errado, porque hoje, se eu tivesse usado Iralá, eu só usaria Iralá o tempo todo, porque eu acho forte, né? Como Barione é forte também, na verdade, seu Ítalo? E aí, assim, o Walter falou assim, pensa num nome para você. Como eu trabalhava também na Oportunidade, nas páginas amarelas, e o meu gerente, diretor, era Joel César de Castilho, tinha o maior carinho por ele, eu falei, vou pegar esse César aqui, e ficou Alberto César. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, César conhece a cozinha? Eu falei, de qualquer jeito, não é meu nome mesmo, pode pôr aí o que for. Mas, e comecei a escrever César com S e sem acento. Um dia, um estudo que me foi feito por uma pessoa de numerologia, me disse que eu teria que acentuar o César. E, na verdade, na grafia, César com S é acentuado, com Z não é acentuado. Confesso a você que depois desse acento que eu coloquei no César, a minha vida dentro do rádio começou a clarear muito e eu tive muita chance. Fui para a rádio, não sei se eu já posso contando essa história toda, em 79, no final de 79, eu acertei com a Rádio Capital, levado pelo Alfredo Orlando, fui para a Rádio Capital de São Paulo, trabalhei lá. O Alfredo veio para Campinas em 80, ele era de Campinas. Ele veio para Campinas. Era técnico de rádio. Sim, fantástico, engenheiro, né, praticamente. Ele era engenheiro, acho que era engenheiro mesmo. E não sei se engenheiro ou se técnico mesmo. Mas muito ligado, entendia muito de rádio, dos aparelhos, equipamentos, sabe? De rádio, enquanto rádio mesmo, fonia, tá? Ele era muito bom, grande narrador. E o Alfredo, junto com o Lauro Moraes, que na inauguração da rádio, eles me trouxeram para a Rádio Central e eu participei naquele 7 de novembro de 1980, a inauguração, anos, 45 anos da rádio. Eu participei daquela, e fiquei na equipe do Alfredo, com Washington Luiz de Andrade, com Pereira Esmeriz, né? Todos esses nomes fortes da imprensa aqui de Campinas. Posteriormente eu fui para a Rádio Gazeta, no final, em 93 eu tive uma passagem pela Bandeirante de São Paulo. Em 94 eu fui para a Rádio Gazeta para fazer a Copa do Mundo. O Pedro Luiz, que era o diretor, por meio do Pedro Luiz Júnior, né, que trabalhava aqui, tadinho, foi assassinado, né, e até hoje não se descobriu, né, uma coisa muito triste. E aí eu fui para a Rádio Gazeta, fiz a Copa do Mundo. Quando voltei, aí não resisti a um convite da Jovem Pan, que era meu sonho, trabalhar na Jovem Pan. Aí fui para a Jovem Pan. Fiquei em São Paulo. Era o tempo do Osmar Santos ou não? Não, Osmar já tinha sofrido acidente nessa época. 97? 94 para 95. Ele sofreu acidente No Natal. no final de 94. Eu me lembro, inclusive... A ida para a PAN foi quando? Foi em 95. O Osmar, nossa, que pique tinha um cara, não só para narrar, pique de vida, de trabalho, uma coisa impressionante. Eu me lembro, no centro de imprensa de Dallas, nos Estados Unidos, ter almoçado um dia com o Oswaldo Luiz, o narrador, irmão do Osmar lá da Oscar Ulisses, e o Osmar. Nós estávamos almoçando ali. O Brasil ia jogar depois de 3 dias. Na sequência, 3 dias depois, o Brasil jogaria. O Osmar disse, bom, um abraço a vocês, eu estou saindo aqui, estou pegando um avião, eu vou para o Brasil, gravo um comercial lá do Peixão, Baleião, ou Baleia, do Santos, e volto para narrar o jogo do Brasil. Em 3 dias o cara vem para cá, grava um comercial, volta para Dallas. Cara, um pique assim impressionante, né? Uma tragédia, um negócio, nossa, que aconteceu com o Osmar Santos foi... Osmar foi meu segundo grande ídolo no rádio. Primeiro foi Fiore Gilhote, esse fantástico. Depois, o Osmar, foi os que eu mais acompanhei de perto. Assim. O Zé Silvério, você não trabalhou com Trabalhei, o Zé Silvério, eu ouvi demais o Silvério, porque eu fazia posto demais na Jovem Pan. E o Silvério narrando, ele é grande, Silvério, narra muito, narrou demais. O camarote nosso era de cima, lembra? Sim, Era claro, de cima claro. Sádio ali. Silvério tinha uns tiquezinhos, né, narrando, né? Vendo ele narrar, ele mexia a cabeça. Ele mexia demais, mas vai dando. Tem muito dele. A minha narração tem, porque eu fui um dos maiores ouvintes do Silvério, porque eu ficava ouvindo o Silvério no fone o tempo todo. Então é uma coisa natural. Quando eu fui para a Jovem Pan, o Carbone, José Carlos Fantini Carbone, que era o diretor,
também está lá no céu. Essas coisas que a gente fala é coisa de nego mais antigo. O antigo fala, fulano de tal que já morreu, fulano de tal que já morreu. Isso é coisa mais de nego antigo. O Carbone me chamou numa sala da Jovem Pan e falou o seguinte: Alberto, tudo que você ouviu, aprendeu e fez no rádio até hoje, você esquece. A Pan é totalmente diferente. A Pan é narração, bola e texto, bola e texto, bola e texto, bola e texto e acabou. Então eu fiquei nessa. Agora, depois de um tempo, tá, eu já mando abraço para todo mundo. Eu brinco, né, que eu sou o Silvio Santos do rádio, não na qualidade, mas no fato de ser extrovertido como ele sempre foi na televisão. Hoje já também estou bem em fim de carreira, então acho que eu tenho esse direito de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer no rádio. Mas na Pan era uma seriedade impressionante. Da Pan, Você diz bola e texto? bola e texto, é narrar, não pode ficar... Oi, Israel, abraço pra você. Não tem nada disso, não. É tudo... Foi o texto. Aquela poesia do Fiore Giliotti. Nossa, aqui não tinha nada, mas Fiore, coisa linda, né? Me lembro muito bem de Fiore. Fiore, maravilhoso. Uma das coisas que me encantaram nessa carreira, por exemplo, é eu ter o Fiore Giliotti como um ídolo, assim, maravilhoso, né? E, de repente, um dia eu estou na Rádio Bandeirantes apresentando um programa, o Fiore do meu lado comentando. Cara, aquele é um negócio assim, eu quando me lembro, eu me arrepio. Porque, pô, eu tô ali, o cara, esse é o cara, e de repente eu tô ali com ele, entendeu? Então foi uma coisa assim muito, muito emocionante. Depois eu fui da Jovem Pan, eu vim para Campinas, me lembro ainda na minha saída da Jovem Pan, foi uma das coisas assim, mais bonitas que eu ouvi do seu Tuta, seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Ele, na hora que eu estou saindo, pegando o elevador para descer, porque eu me demiti, porque eu vinha trabalhar na televisão aqui em Campinas. Ele falou assim, se quiser nós rasgamos essa demissão agora e você continua. Eu falei, seu Tuta, eu vou fazer televisão, uma coisa que me atrai muito, estou com vontade de fazer e tal. Aí ele falou assim, tá bom, vai. As portas da Jovem Pan estão abertas para você. E você precisa saber que você foi o narrador esportivo que menos errou o português aqui na minha rádio. Pô, isso para mim é uma glória, pô. O narrador esportivo que menos errou o português. Nossa, fiquei extremamente encantado com o que ele disse e guardo isso com muito carinho. Vim para Campinas, trabalhei na oportunidade da Rádio Educadora, fiquei na Educadora um tempo, fazendo televisão, TV Bandeirantes, depois Rádio Central, aí foi uma coisa assim, maluca a Rádio Central, né? Tanto tempo trabalhando na Rádio Central, até que um dia, uma hora termina, né? Saí, passei um período pela Rádio Brasil e estou na Jovem Pan News. Já hoje que eu quero dizer é o seguinte, no dia 27 de outubro, a Jovem Pan News completou 4 anos. E eu vou completar 3, porque um ano depois é que começou o rádio, a Jovem Pan News Campinas. E televisão fiz todas, né? Menos a IPTV, só não trabalhei na IPTV, mas trabalhei em todas as outras emissoras, fazendo esporte, fazendo programa de entrevista, que ainda mantenho no ar até hoje, na Rádio Jovem Pan. E fiz 3 Copas do Mundo, fiz a Copa dos Estados Unidos, pela Rádio Gazeta, fiz a Copa da Alemanha numa composição da Rádio Central com a Rádio Pampa de Porto Alegre e mais 200 emissoras em rede, e fiz a Copa do Brasil com a Rádio Central e a Rádio Manchete, essa Copa do Brasil, inclusive, com a Rádio Central pagando metade dos direitos de transmissão. Então, eu tenho assim como orgulho para mim, né, de ter levado a rádio que eu trabalhei 2 vezes em Copa do Mundo. Isso aí foi algo inédito. Nenhuma emissora de Campinas fez Copa do Mundo, a não ser quando eu estava dirigindo a Rádio Central, que eu levei 2 vezes para a Copa do Mundo, Alemanha e aqui no Brasil. Alberto, tem uma frase que se refere ao campo de jogo, de falar que o jogador precisa saber a diferença entre velocidade e pressa. Na técnica da narração, como é que identificar a diferença entre velocidade e pressa? Muito bem, ótima pergunta. A velocidade, ela é como se tivesse um atleta
numa maratona. Isso é velocidade. Ele sabe a hora que ele pode acelerar, ele sabe a hora que ele pode diminuir, que tem que diminuir. E a pressa, a pessoa atropela. Atropela tanto correndo quanto na narração. Ele come palavras e tal. O mais importante, uma vez eu trago isso para mim, embora não seja muito fácil, o Fiore Gilhote sempre me falou o seguinte, quando eu narrei na Bandeirantes, ele não estava narrando porque ele ia ser candidato e era incompatível, ele não podia fazer. Ele falou assim, você tem que passar emoção sem se emocionar. Não é fácil. Por exemplo, esse último jogo, tanto... Eu acho que eu passo emoção tanto no jogo da Ponte quanto no jogo do Guarani. Eu não sou de Campinas, nasci em Mojimirim, costumo falar que no coração, com os dois ventrículos, dois átrios, eu tenho 4 partes. Eu tenho Mojimirim, Santos, Ponte Preta e Guarani. Então, eu passo, na verdade, emoção para os dois lados, imagino. Eu me arrepio. Nesse último jogo da Ponte, teve um momento que eu falei na transmissão, eu estou arrepiado, eu me arrepio, é um negócio assim, eu vivo, né? Para mim é uma coisa intensa, tanto que eu chego a perder mais de 1 quilo narrando futebol. É mesmo? Porque eu levo uma toalha até para me enxugar, porque nesses dias que não está muito calor, o Israel sabe disso, que não está muito calor, tudo bem, mas num dia quente, eu me entrego tanto, eu saio, não preciso me enxugar, eu saio assim, mas não se preocupa não que na sequência eu tomo um negocinho que dá para recuperar tudo, viu? Já recupero umas geladinhas, recupera tudo aquilo que eu perdi. Mas é verdade, a gente perde. Então, só voltando aqui, velocidade, eu diria o seguinte, velocidade é a pressa com inteligência. A pressa sem inteligência, a velocidade sem inteligência é que é a pressa, que você atropela, é importante. Você é que nem índio, né? Índio de repente ataca sem estratégia nenhuma, isso é a pressa. Velocidade não. E tecnicamente falando para você, eu digo assim, narrar futebol é como música. Você tem momentos que você sobe, momentos que você desce, e até você, porque se você tiver um único diapasão, você vai no mesmo ritmo... Geraldo Caveira. Geraldinho Gaeira, trabalhei com ele. Mas Geraldo Eu ia Gaeira... com a linha de fundo, eu embargava a linha de fundo. Vai buscar, Como eu falo assim, a pessoa tem que distinguir o que é um aniversário e o que é um velório. Ela não pode dar o mesmo tom ao anunciar o aniversário, ao anunciar um velório. Então, você tem que ter essa melodia. Sobe, desce. Isso aí é o tempo que dá, né? O tempo e te ajuda muito a não ter pressa. Porque, às vezes, quando você está assim, digamos, numa ansiedade muito grande, a sua voz, ela muda de tonalidade. Então, você precisa acalmar, respirar e tal. Isso é uma coisa normal na vida. Você está meio nervoso, você respira 3 vezes, tal, oxigena o cérebro e tal. Então, essa é a narração de futebol. Roberto, eu queria que você voltasse um pouquinho no seu começo, na sua chegada em Campinas. Você chegou aí de 77... então você... Final de 77, não peguei a ponta. Não. Então você pegou o momento Guarani campeão. Sim. Você vai para São Paulo, volta novamente para a Rádio Central, pega o Guarani campeão. Campeão da Série B contra o Napolina. A Ponte campeã do primeiro turno. Que você falasse um pouquinho dessa sua chegada em Campinas, aí com as equipes e as pessoas que você trabalhou, e qual foi o seu grande momento, se 78, 81... a Copa do Mundo com a Central, como você descreveu, ou agora nesses acessos últimos de Ponte e Guarani, qual foi o seu grande momento em Campinas? Bom, eu cheguei no final de 77, mas comecei a trabalhar mesmo no princípio de 78, na Rádio Educadora. Em termos se você me questionar hoje, eu talvez diga para você que o melhor momento foi esse. Talvez amanhã o melhor momento tenha sido o outro, porque eu não consigo definir exatamente. Uma coisa eu garanto para você. Eu fiz narração de Copa do Mundo, abertura de Copa do Mundo, eu narrei Brasil em Copa do Mundo, só não narrei final porque as Copas que eu fiz em 94, o Enio Rodrigues era o narrador titular, fez a final. 2006 o Brasil não chegou, 2014 não chegou, e que vergonha que eu estava lá naquele 7-1 da Alemanha, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, por mais que eu tenha vivido
Copa do Mundo, Libertadores, viagens internacionais para narrar futebol, nada me emociona mais que o derby. É um negócio assim, porque o derby é o primeiro que eu faço com uma preocupação de não ferir ninguém, nem torcida do Guarani, nem torcida da Ponte Preta. Você sabe que em Campinas tem gente que, hoje não sei, mas chegou a cronometrar o grito de gol meu da Ponte e o grito de gol do Guarani. Eles medem o espaço que nós damos no jornal também. É? A gente tem esse cuidado. Olha só, impressionante. Tem a preocupação no... Sim, mas tem que Aqui, ter. por exemplo, nós damos da página interna duas tripas, Guarani e Ponte. Se você reparar, cada dia um está à esquerda e um está à direita. Ah, até isso vocês estão fazendo. Para dar Em casa e joga fora. espaço. Tem que ter o espaço. Olha só, que loucura. Então você vê. E já teve, não sei se você se lembra de Zé Maria de Sá. Você lembra de uma manchete que nós eliminamos o Guarani e eu fico preocupado e não fizemos a manchete que nós queríamos fazer? Você se lembra de José Maria de Sá? Ponte Pretano. Um dia, um derby, ele me mostrou, olha aqui o gol da Ponte, eu gravei, deu tanto. E o gol do Guarani deu tanto, deu o maior. Eu falei, pelo amor de Deus. Foi aquele gol da bandeira que o Kaique fez, estava descendo a bandeira, ele começou o jogo, ele fez o gol. Gente, começou o jogo, eu tô com a garganta, eu tô com o fôlego total, e a Ponte faz um gol no final, ainda não tem como, é diferente. Você não tem o mesmo... Foi a 1 minuto. Foi a 45, né? Antigamente era 45, hoje é 55 e por aí afora. Então, essa preocupação eu tenho. Então, derby para mim é o que mais me pega. Eu me preparo para o derby. Eu já fiz 51 derbys. Esse último derby que eu fiz foram 51 transmissões de derby. São 200 e... ao todo dá 212, né? 12. Então você vê que quase que um quarto praticamente dos derbys eu narrei. E o derby marcante para mim, foram dois, vá. Até para não ser, foram dois. Um foi que ganhou. O derby da estreia, que foi no Pacaembu, É o 79. 79, o Guarani ganhou 2-0. E o derby dos 4-2 da virada no Brinco, Da arquibancada. na caída da arquibancada, que foi um momento muito triste e tal. Então esses dois derbys foram extremamente marcantes. Mas todos, o derby é um negócio assim, né? O Ítalo sabe Mexe disso. com Nossa! todo mundo. Quando tem derby, uma outra coisa interessante na minha preparação para transmitir futebol. Eu brinco, né, que não ligo, não estou aí, faço tudo, não. Se o jogo é à noite, eu estou em casa 2 da tarde e vou descansando até 6 horas. Descanso, me deito, toco violão, toco teclado, vou fazer alguma coisa para eu não fico falando muito. Se o jogo é à tarde, a partir das 11 horas eu já estou bem me preparando. Porque há uma diferença muito grande. Se você trabalha o dia inteiro na rua, fazendo um monte de coisa, e vai para o estádio direto para narrar o jogo, você tem um rendimento. Se você está na sua casa, descansando, com tranquilidade, você tem outro rendimento. E isso é importante. E o que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu tenho que respeitar o ouvinte. Aquele que liga ali e que coloca no dial para me ouvir, ele não quer saber se eu dormi bem, se eu não dormi bem, se eu estou cansado, se eu estou bravo. Naquele momento, ele quer o melhor de mim. E eu tenho que dar o melhor para ele. Assim como o cara pega o jornal e começa a ler. Você, por exemplo, que escreveu uma matéria, você não sabe qual vai ser o espírito que a pessoa vai ler. Ela está ali, ela está lendo. Você tem que fazer o seu melhor para que ele possa apreciar a sua matéria, tudo. Então, eu penso dessa forma. Em respeito aos ouvintes, eu me preservo. Porque eu sei que se eu estiver descansado, eu vou render muito mais do que renderia se não fizesse assim. Queria que se falasse um pouquinho da magia do rádio, Alberto. Eu me tornei jornalista porque eu queria trabalhar em rádio. Sim. Lá no Rio de Janeiro e Aliás, seu sotaque é uma delícia. Adoro conversar com um carioca. E eu queria trabalhar em rádio. Aí, felizmente, eu vim estudar aqui em Campinas e meu primeiro emprego no primeiro mês de estudo foi na área educadora. Meu primeiro chefe foi o Pereirinho Esmeriz. Pereirinho Esmeriz. Foi o meu primeiro chefe. E até hoje eu sou apaixonado pelo rádio, embora eu tenha feito a carreira essencialmente no jornalismo impresso. Queria que você falasse dessa questão, dessa magia do rádio, de mexer com a imaginação e com a emoção do ouvinte. Isso é a coisa mais linda.
O rádio, Hélio Ribeiro, que foi um dos meus diretores em São Paulo, ele falava assim, a televisão mostra a imagem, não tem mais o que mostrar, não tem mais o que falar. O rádio, ele te sugere 1000 palavras para você fazer uma imagem do que é o negócio. Então, é um negócio assim, muito místico. Eu me recordo, certa feita, aqui na Rádio Central, eu fazia um programa à noite, numa churrascaria, sempre a gente fazia em vários restaurantes. E naquele dia, o apresentador, que era o Zé Arnaldo, o querido Zé que está lá no céu também, o Zé Arnaldo estava atrasado. Aí tinha que começar o programa, vai daqui, deixa que eu comece o programa. Eu comecei a fazer o programa de uma maneira totalmente diferente. Meus amigos e tal, estamos aqui no restaurante tal, no momento em que estamos ouvindo a música da orquestra tal, estou apresentando aqui, José Arnaldo está dançando com a esposa, Batista está ali também, com a esposa dançando, fulano chegando, muito gostoso, ambiente sensacional e tal. Bom, depois o Zé chegou, passei o microfone e falei, eu me encontrei posteriormente com uma amiga e falei assim, cara, eu estava louco para levar minha mulher para dançar lá também com vocês. Não tinha nada. Esse é o rádio. Isso é o rádio. Eu falo também o seguinte, que se eu narrar futebol como o futebol ninguém ouve. Eu tenho que florear, eu tenho que transformar aquilo numa coisa bonita, numa coisa gostosa da pessoa ouvir. Porque se eu estiver narrando, falando toda mais, que porcaria de jogo, que coisa chata, que pera de... Série C, tudo isso para corroborar. Então a gente tem que ter. Então esse misticismo do rádio, quantas e quantas vezes eu me encontrei com algumas pessoas, elas falavam assim, nossa, Alberto, eu achava que você era um homão, às vezes eu me sentia até um hominho, né? Um homão forte com essa voz e tal, não sei o quê. Isso tem um rádio, o rádio te cria e te decepciona muitas vezes. Às vezes te encanta, mas muitas vezes ele te decepciona. Por quê? Porque você faz uma imagem que na verdade não é aquela. Como, por exemplo, alguém chega e fala assim, olha, sábado nós vamos numa fazenda bonita, maravilhosa, tem um lago azul fantástico, tem umas casas brancas, já está imaginando, não está? Aí você chega lá, não é nada disso. É um lago que está barrento, quer dizer, mas enfim, é tudo fruto da imaginação. E tudo aquilo que você imagina é muito melhor, porque você só imagina coisa boa, né? Então, esse misticismo que o rádio tem faz com que ele permaneça vivo eternamente, ainda mais com o automóvel. O rádio é o único veículo de comunicação, o único, que você ouve fazendo qualquer outra coisa. Você não pode, por exemplo, ler o jornal dirigindo. Você não pode ver televisão dirigindo. Mas o rádio, você ouve o rádio dirigindo, nadando não, mas se tiver proteção, aí tá, vai fazendo academia, enfim, esse é o rádio. Então, por isso, a meu ver, ele é imortal. E ganha da televisão em muitos aspectos, perde em outros, claro, mas em muitos aspectos, porque ele tem o imediatismo, embora a televisão hoje não, mas a praticidade, o conforto de você estar, e o automóvel é o maior propagandista do rádio. O automóvel é um automóvel, quantas vezes você está no carro, tenta ver quantas vezes você está no carro com o rádio desligado ou você está ouvindo nada, difícil, você sempre está ali acompanhando, então isso é maravilhoso. Alberto, você falou do seu grande momento, que é o Derby Campinas, mas eu insisti um pouquinho para você falar das equipes. Você citou aí desculpa, o querido Alfredo. Osmar e o Filioli em São Paulo, que foram seus ídolos, e você trabalhou também com o Zé. Mas em Campinas, quando você chegou e até... Se você pudesse montar assim, a sua seleção das pessoas que estiveram ao seu lado, quem seria? Não precisa ser os 11, claro, mas quem que você escalaria no seu time? Eu traria muita gente, viu? Eu traria muita gente. Agora, para não ferir ninguém, né? Mas eu vou dizer algumas pessoas com as quais eu trabalhei que sempre tiveram meu respeito. Nossa, vamos lá, hein? Vou começar pela atualidade. João Carlos de Freitas. Sou parceiro até hoje, parceiro. J. Jorge, o cara que eu tenho o maior carinho, o Lessa também, são os caras que estão com a gente lá na rádio. Os meninos, repórteres, essas coisas, é uma outra situação. Diogo está com a gente lá também, trabalhei muito com o Diogo, Valdenê. Eu estava na rádio Brasil, quando eu fui para São Paulo, quando o Alfredo me levou, trabalhando ali com o Valdenê.
Eu trabalhei com o Pereira Esmeriz, com o Alfredo Orlando, com o Zaiman de Brito Franco, com o Washington Luiz de Andrade, quem mais assim dessa... Dionísio? Dionísio não, Dionísio nós somos concorrentes. Nunca trabalhei com o Dionísio, brilhante narrador, brilhante. Vamos chamar Dirceu. Dirceu José, trabalhei, mas não trabalhei em rádio com o Dirceu José, trabalhei com ele nas páginas amarelas. Mas Dirceu José é um cara maravilhoso também, um cara sensacional. Nossa, cara, tantos assim. Eu hoje, falar uma coisa para você, Wagner Ferreira, que está até hoje na ativa, com 80 anos, que maravilha, 80 anos trabalhando, hein? Eu preciso mais 9 para chegar, para alcançar ele aqui, não é muito fácil não. Mas eu falo assim, né, narrar futebol até os 80 é uma coisa, comentar até os 80 é outra. Que eu falo pro João, você vai fazer muito mais tempo de rádio do que eu, porque eu não sou comentarista, nem me atrevo, não quero, nem gosto. Eu gosto de narrar. E, com o passar do tempo, você vai perdendo, né, o fôlego, essa coisa toda. O João não, o João comenta, você pode até 90 anos, João. Vai falando que não vai ter problema, né? Sérgio Salvucci, né? Sérgio Salvucci, trabalhei com ele, com o Sérgio Salvucci. Renato Silva também. Trabalhei com Brasil de Oliveira, meu Deus do céu, né? Quantos que eu trabalhei assim. Eu trabalhei com tanta gente, olha só, o cara vai falar assim, você é antigo, né, um pouco. Eu trabalhei com Chacrinha na rádio, com o Ziriguidum lá, o Sargentelli, Ney Gonçalves Dias, o pessoal todo lá, o Silvério, o Joseval Peixoto, Franco Neto, nossa senhora, Marco Antônio Matos, puxa, eu trabalhei com o Marco Antônio Matos na Rádio Capital também, o Guedes na Rádio Capital. Cara, é assim uma coisa, Milton Neves, né? Desses caras todos aí. Bom, outro dia eu estava ouvindo você, faz acho que umas 3 rodadas para trás, o seu repórter falou assim, entrou um jogador do Guarani aí, substituição, entrou, e quem saiu? Não, Nossa, ele não sei ainda. Bom, então o Guarani está jogando com Mas isso é o gostoso do futebol. Isso é gostoso do futebol. Por exemplo, tinha um repórter na rádio, Zanqueta. Nossa, Nilson Zanqueta, quanto que eu brincava com o Nilson Zanqueta. Eu parava, eu falava assim, vou fazer uma pergunta para você valendo 1 milhão agora. E fazia uma pergunta que eu tinha certeza que ele não ia responder, né? Até que um dia eu cheguei na rádio e falei, gente, eu vou fazer uma pergunta para o Zanqueta, eu vou perguntar para ele o que é coalescência, que é o negócio da aviação, que é o encontro das gotículas de água da nuvem que provoca a chuva e tal. Aí, né, eu falei, fala para o Zanqueta que qual é a essência, isso. E fala que você só ouviu para ele responder para ganhar 1 milhão. Aí foi o dia. Chegou no jogo, falei, Zanqueta, vou fazer a pergunta de 1 milhão para você. Ele, pode vir, que agora eu tô bom. Aí fez uma outra pergunta, não tinha nada a ver. Eu falei, eu ensaiei outra coisa. Quer dizer, o rádio é isso. Você tem essas brincadeiras, né? Quando, por exemplo, a bola bate na região baixa, né? O cara fica lá sentindo dor, eu falo pro repórter, olha, eu vou fazer o seguinte... Você vai falar que o cara está sentindo dor e tal, eu vou falar, a bola bateu no umbigo? Você fala, não, um pouco mais para baixo. No joelho? Não, um pouco mais para cima. Essas coisas para dar essa conotação de brincadeira e tal, que eu acho importante. O rádio, aquele rádio Pedro Luiz, aquele rádio da época de... Mas o Gonzalo, ele continua narrando o jogo... Por enquanto... Vai jogar com... Guarani joga com 12 por enquanto, até o repórter tirar alguém de campo. E vamos para. Deixa eu te fazer uma pergunta que tem muito a ver com a minha memória de infância. Embora eu tenha nascido e sido criado no Rio de Janeiro, meus avós moravam em Campinas. Vinha passar férias aqui, ali perto do Bosquinho, em São José, ali no Jardim Proença. E aí, meu padrinho me levou pela primeira vez no campo da Ponte Preta. E aí, não teve jeito. Aí me encantei e virei Ponte Preta. Embora eu fosse flamenguista, modéstia à parte, desde sempre. E de lá eu vi, meu pai tinha, você devia conhecer aquele Transglobe. Transglobe, maravilhoso. Eu escutava os jogos da Ponte pelo Transglobe lá. Maravilhoso. E o cara que eu escutava era o Washington Luiz. Washington Luiz de Andrade. Ela me marcou a infância inteira, a forma como ele narrava. Conta um pouquinho dessa comunidade. Washington Luiz de Andrade, eu quando vim trabalhar em 72,
Eu falei 77, mas em 72 eu tive uma passagem pela Rádio Cultura aqui. O Washington era o narrador principal, o Washington Luiz de Andrade. Ele tinha uma facilidade de narrar o futebol. Primeiro que ele não gritava, ele tinha assim uma tonalidade de voz. Ele nunca teve um vozeirão, mas ele tinha uma voz assim que o identificava, uma voz marcante. E ele usava alguns termos que ficaram extremamente marcados. Por exemplo, quando a bola tinha o gol, ele gritava, tá lá, redondinha, redondinha. Outra coisa, por exemplo, quando o goleiro tomava o gol, ele falava, tipo o Tobias, por exemplo, né? Me lembro várias vezes ele falar, ih, Tobias, eu acho que não vai dar. Ele falava assim, a vida não é só aquilo que se vê, é aquilo que se ouve também. Cultura, o som colorido do esporte. Fala mais ou menos isso, não sei se mas é assim, essas coisas assim. E ele tinha muito carisma. Morreu com 40 e poucos anos. Teve um câncer de garganta, foi terrível, nossa. E eu trabalhei com Washington, não só em 72, como em 80 na rádio Central. Vejam só as coisas. Eu era o segundo do Washington, o segundo do Washington da Rádio Cultura. E quando eu fui para a Rádio Central, eu era o Alfredo Orlando, depois o Washington. Mas o Washington, ele teve assim, a fase brilhante, né? O auge dele, ele era de Pirassununga, o auge dele foi 1970 até 1974. Esse foi o auge do Washington Luiz de Andrade. Muito bom. E um cara, um gentleman, uma pessoa ímpar, maravilhosa. Aproveitar esse gancho, Alberto, e os bordões? De onde vem a inspiração para os bordões? Você falou dos termos do Washington, mas os seus que são marcantes para todo mundo aqui na cidade. De onde vem essa inspiração para o narrador ter os bordões? Então, você sabe que quando eu trabalhei em São Paulo, eu viajava todo dia. E quando eu não viajava, eu morava ali no Cambuí, andava aquele Cambuí a pé, tudo, só imaginando o que eu poderia falar na transmissão. E as coisas foram surgindo. Tem alguns que eu já criei, que eu nem falo mais, às vezes as pessoas se lembram daquilo. Por exemplo, tem um aqui que o Ítalo não vai gostar muito, mas é assim, o Guarani faz o gol, eu falo, aquele tobogã balança, né? Paulo Soares, que morreu faz pouco tempo, tadinho. Pouco, mas ele estava balançando, né? O Paulo Soares, ele veio uma vez a Campinas na futebol, não falou, não vou mais para Campinas. No Brinco de Ouro não vou, que lá balança, mas balança de você ver a água balançar no copo assim. E sai gol do Guarani, que o pessoal fica pulando, balançando, né? Eu falo assim, balança tobogã, eu morro de medo, mas eu gosto. Mas agora as cabines são embaixo do... As cabines ficam ali embaixo do tobogã. Que antigamente era... Era aí, nossa. Isso do tempo do Toninho Tavares. Toninho Tavares construiu o tobogã. Isso faz muito tempo que nós passamos para o lado contrário. Com sol na cara nos dias da tarde. Eu falo que narrar futebol no Guarani de noite é maravilhoso. Na Ponte à tarde é maravilhoso. Agora na Ponte também está bom de noite, porque é a iluminação. Mas o Guarani, nos jogos mais tarde, tipo 5 e pouquinho, 6 horas, aí sim, já deu uma... Mas quando o jogo é às 4 horas, aquele sol bate mesmo forte ali na gente. Mas, enfim, independente disso, é sempre muito bom narrar os jogos, tanto no Guarani quanto na Ponte Preta. Os bordões, por exemplo, no futebol, quem ganha comemora, quem perde explica. Porque normalmente tem aquela choradeira, tal, não sei o quê. Então eu uso isso. É preto no branco, é branco no preto, a faixa na camiseta pode vibrar que é gol da Ponte Preta. É verde e branco, é branco e verde, é festa aqui, é festa ali, pode vibrar que é gol do Guarani. Eu nem lembro mais, e pode acabar que acabou. Isso vem vindo assim durante a minha... impossível é Deus pecar. O time vai ganhar com esse time, Impossível é Deus pecar. O resto, tudo pode acontecer. Eu tenho vários, nossa, nem sei quantos, eu já criei demais. Quando os times caem assim, como caíram para Série C,
a sua receita de propaganda cai também? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, era para cair, mas não cai, a nossa não cai. Porque a nossa, não sei, eles não compram um time na Série C, nem na B, nem na A, eles compram a equipe, né? Então, porque eu costumo falar, o cara fala assim, mas aí não vai ter muita televisão, não vai ter televisão, melhor, quanto menos televisão tiver, é melhor pro rádio. Que nem agora, eu vi falar que a Globo vai colocar uma mulher mesmo para narrar os jogos principais no domingo e tal. Eu falei, nossa, vai aumentar demais a audiência. Nada contra as mulheres, pelo amor de Deus. Mas eu faço isso? Eu já faço isso. Mas ainda elas não conseguiram dominar ainda a narração. E hoje ainda muita gente procura um outro canal de audiência. Porque daí você põe num canal de internet, tipo Disney, Premiere, como chama lá, o Premiere. E você põe no rádio, fica... Não tem aquele delay. Não tem o delay? Não tem. Né? Por que não tem? Porque assim, Porque a TV é mais demorada. Sim, né? Quando a gente narra no campo... No tubo... Não, peraí. No campo a gente está na frente da TV. Porque a TV pega a imagem do campo, joga para o satélite e volta para distribuir. O rádio não, é imediato. Quando a gente narra na TV, aí fica certinho. Aí dá aquela equivalência, você vai fazendo... Exatamente. Eu baixo o som da mulher lá na TV e fico no rádio. Não, nada contra. Eu acho que isso aí já... Mas por enquanto ainda não estão... Elas você acha que falta mal? Para elas pegarem essa embocadura, digamos assim. Sei lá, o futebol tem quantos anos no Brasil? 100 e... Sim. Foi lá Ponte Preta, vai 125 anos. Ainda faltam mais uns 120 anos para elas chegarem assim no... Pouco estão. Pouca coisa, mais ou menos. Agora, então vamos aproveitar que assim como no mundo delas, no mundo de moda e tal, é diferente, entendeu? Mas no futebol ainda, claro que é uma força de expressão, isso aí que eu coloquei, mas eu acho que vai demorar um bom tempo. Não é para que elas melhorem, para que nós nos acostumemos a ouvir uma voz diferente, uma voz mais fina, uma voz mais delicada. A gente está acostumado com outro tipo de voz. Eu, pelo menos, talvez a nova geração já venha de maneira a ser doutrinada a ouvir, entendeu? Então, de repente, com o passar do tempo aí já... Você acha que, por exemplo, talvez falte um pouquinho de espontaneidade? Porque o que a gente muitas vezes vê é a mulher tentando reproduzir o que o homem já faz na narração. Pode ser uma coisa mais específica da mulher. Pode ser, exatamente. Pode ser que seja um dos pontos importantes isso aí. Porque... Ir com uma outra visão. Mas como isso aí para elas também não é fácil, porque na teoria você tende a seguir o que deu certo. Deu certo assim, então vamos... Mas eu acho assim muito gritado, um pouco cantado, entendeu? Eu não... Você acha que a falta do rádio para elas pode ter? Isso é fundamental também. Porque normalmente você pega, por exemplo, os caras que foram né? Saíram do rádio. Sim, os narradores saíram do rádio. Luciano do Vale saiu do rádio, o Galvão Bueno saiu do rádio. O Galvão Bueno, em 1974 ou 3, eu fui fazer um teste na Rádio Gazeta. E conversei lá com o Roberto Petri e tal. Ele falou assim, vai no campo nessa noite, tal, quarta-feira, e você tem um equipamento lá, você vai narrar um pedacinho de um jogo para mim e tal. Aí fui. Quando eu cheguei lá na cabine, na Rádio Gazeta, estava lá o Oswaldo Maciel, que está narrando até hoje. Na 105. Na 105. Oswaldo Maciel, e tinha um cara do lado dele, que eu não conhecia, e eu fui pegar a escalação com o Maciel, esse cara se levantou e falou, peraí, vem cá, deixa eu dar uma força para você, porque você não vai entender a letra do Maciel. Aí, não sei o que, ele pegou a escalação, foi uma gentileza muito grande comigo. Falei, cara, muito obrigado, eu vou fazer o teste. Ele falou, vai lá que eu fiz o teste aqui, para mim deu certo, tomara dê certo para você. Eu falei, tá, muito obrigado. Viu? Falei, cara, desculpa, eu só conheço o Maciel, não te conheço. Tá? Fica tranquilo, eu não sou famoso não, prazer. Galvão Bueno. Era o Galvão Bueno. De barbichinha naquele... Cabeludo, bem cabeludo. Essa foi a primeira passagem, o primeiro encontro que eu tive com o Galvão Bueno. O segundo foi na Bolívia, que eu fui narrar o jogo do Brasil. Na época, era o Galvão Bueno
pela televisão, não tinha mais nenhum narrador, e eu pelo rádio brasileiro, só eu de locutor do Brasil lá. Por quê? Porque o Brasil já estava... Eu fui pela Central junto com a Pampa de Porto Alegre. No último jogo Brasil e Bolívia, gol do Juninho Pernambucano de 1-1, o Brasil empatou. O pessoal das outras rádios vieram, parabéns, você veio para cá, porque para mim era uma novidade, mas o Brasil estava classificado, as emissoras fizeram tudo tubo. E eu fui ao vivo lá na Bolívia, eu e Nando Medeiros. Acabou o jogo, o Galvão estava a uns 30 metros de mim, mais ou menos. Falei, deixa eu lá, só fala um oi e tal, né? Arrisquei. O Galvão estava gravando um negócio lá pro jornal e tal. O Falcão se levantou. Nossa, conversou comigo um tempão ali, até toda a gravação do Galvão. Mas um cara maravilhoso. Aí eu esperava ao menos que o Galvão, na saída, falasse, oi, tudo bem e tal. Mas que nada, pegou a pastinha dele, passou por mim pelo Falcão, foi seguindo, foi embora. Mas isso aí é uma coisa normal, você vê. A gente fala assim, a pessoa ficou metida, não é nada disso. O mundo dela mudou, é diferente. Os amigos que você tinha, as pessoas com as quais você convivia, a partir do momento que você tem uma ascensão, isso tudo vai mudando. Não é que a pessoa, é natural. É natural. Quantas vezes as pessoas falam assim, fulano de tal tá milionário agora. Primeiro que nem tá, às vezes, nem dá bola. Não é que não dá bola, é que a vida vai levando a gente para um caminho. Você sabe muito bem disso. E, enfim, eu entendi. Então tive duas passagens com o Galvão. Uma onde ele foi muito gentil e a outra que ele nem olhou na minha cara. Uma outra questão, Alberto, que talvez possa ser um pouco polêmica, que é a presença de jogadores como comentarista. Eu tenho uma posição muito pessoal, acho que tem alguns que são muito bons, mas tem alguns que deixam a gente irritado com a falta de conhecimento e de repertório. Como é que você vê essa questão? Eu não gosto, e eles vão ficar bravos também, porque eu agora vou parar de narrar e vou jogar futebol. Eles param de jogar futebol e vão trabalhar no lado? Eu não gosto. Não é por nada. Acho que todo mundo tem o direito, mas eu acho assim, a pessoa, hoje até nem se exige mais o diploma de jornalismo, né? E para se for trabalhar em rádio e televisão, você nunca precisou ser jornalista. Para ser repórter de campo, sim. Para ser repórter, você precisava. Mas para ser um apresentador, como eu fui muitos anos em televisão, bastava o DRT. Embora eu tenha o meu MTB, eu não concluí a faculdade, mas depois, beneficiado pela lei, acabei tirando o MTB. Eu não gosto porque, primeiro, tudo bem, as pessoas podem entender, fulano já esteve lá. Um dos primórdios, assim, um dos primeiros, foi o Leônidas da Silva, na Rádio Jovem Pan. Osmar falava, ele que já esteve lá. Tudo bem. O fato de ter estado lá, eu acho que não é suficiente, porque o comentário, a análise, ela não é exatamente técnica, ela envolve um monte de coisa. Muitas vezes você já esteve lá, você já viveu lá, porém você não tem... Um outro ângulo. E isso, você tem outras visões para poder passar. E eu, por exemplo, gosto muito de quem fala bem, não gosto de pessoas repetitivas, são raros o que tem uma boa fluência verbal, que saem de lá, porque, primeiro, quando o cara é jogador de futebol, uma vez num programa de televisão, o apresentador, quando o jogador falou que a maioria são, ele chamou a atenção do jogador. O jogador não tem obrigação de falar bem? Tudo bem, obrigação não tem, seria ótimo que falasse. O apresentador, eu acho que ele tem obrigação de ter uma fluência verbal e tal. Então até achei que foi deselegante criticar o jogador. E muitos deles, quando vêm para o rádio, quando vêm para a televisão, ou demoram muito tempo para ter uma boa fluência verbal e ter um poder de persuasão, ou não conseguem nunca. E a gente acaba aturando porque já estiveram lá. Eu acho que não é uma relação que a gente tem que entender como muito certo. O fato de você ter estado lá não significa que você esteve lá, você vai ser bem visto aqui. Eu acho que não. O cara já deu tudo de si. Exatamente. Alberto, acho que, claro que falar só da narração na sua vida é fundamental, essa sua carreira, mas eu queria que você falasse um pouquinho da aviação.
como que ela entrou na sua vida e hoje, se você se considera, como você se considera um piloto, um comandante? Não, nada disso. Bom, primeiro... Pô, seu filho está na Azul ainda? Não está mais. Meu filho está na prefeitura, faz um tempão já. Eu perdi um irmão na aviação, ele era piloto, Luiz Antônio, que eu falei há pouco, né, no comecinho aqui. Ele, apaixonado por aviação, morreu no garimpo, numa aviação extremamente perigosa e tal. E ele falava para mim assim, mano, você não sabe o que é voar. É a coisa mais gostosa do mundo. Falei, puxa vida, tal. E eu tinha até medo de voar. Depois, ele morreu em 82. Em 86, eu falei, puxa vida, por que ele falou que é a coisa mais gostosa? Será que é mesmo e tal? Comecei a frequentar o Aeroclube para ver e tal. Comecei a fazer aulas de aviação. Quando os meus familiares, não só da família, mas parentes e tal, falaram, não, você é louco, para com isso, aí, seu irmão já morreu e tal, eu peguei, deixei. Mas em 95 eu voltei. Voltei e fiz aviação, fiz 5 anos de aviação. Eu me tornei piloto privado, piloto comercial, piloto FR, piloto multimotores, enfim. A minha carteira, até hoje, porque uma vez piloto, eternamente piloto. Você pode perder, por exemplo, ela pode não estar em dia, mas você fazendo seus recheques, você recupera todas as suas carteiras. Então, a minha carteira, ela me permite voar Boeing. Ela só não me permite ser comandante de linha aérea, porque eu não fiz o curso de PLA, que é o curso de piloto de linha aérea. Eu já voei muito. Eu já tive vários aviões, mas avião, vamos lá, vamos entender, hein? Avião é assim... preço de um carro zero, vá. Que avião mais monomotor e tal, 2 lugares, às vezes 4 lugares e tal. Ao todo eu tive 9 aviões. Comprava um, usava, vendia, comprava, usava. Eu voei aproximadamente 1.300 horas. Não sou nenhum piloto experiente, não tenho voado com frequência mais. Voo muito na minha casa, no simulador, porque o simulador é muito bom, primeiro, que você vai para qualquer lugar do mundo, escolhe o avião que você quer, não gasta gasolina e se cair ninguém morre. Então, é uma tranquilidade. Eu vou lá, às vezes eu pego o avião daqui, vou para Paris, vou aqui, vou para Milão e tal. É uma delícia. E deixo lá no piloto automático, ele vai indo, vou conversando e tal. Enfim, eu voo muito em casa. Não me considero assim, um baita piloto, não. Eu sou um piloto, deu pro gasto, entendeu? Aviação é uma coisa linda, linda. 2 coisas. Meu pai sempre me falava o seguinte, olha, mesmo que você não vá atuar como advogado, faça direito. Direito é uma matéria maravilhosa. Meu pai sempre falava isso, eu acrescento agora. Mesmo que você não vá voar, faça um curso de piloto. Você aprende tanta coisa. Você aprende a ser precavido. Você aprende a pensar em segurança a todo momento. É uma coisa assim maravilhosa, importante demais. Além do que, a aviação é um tema que todo mundo gosta de falar. Todo mundo, você começa a falar de aviação, de alguns eventuais problemas que você possa ter tido na aviação, eu tive 2, mas assim, são assuntos que te prendem, as pessoas ficam fascinadas, até pelo fato de ter um pouco de medo de voar, porque eu falo que as pessoas não têm medo de voar, têm medo de morrer. De repente você vai voar, não vai acontecer nada. Aí tudo bem, você vai. O medo é medo de morrer mesmo. E adoro aviação. Curto voar, toda vez que eu faço uma viagem, eu converso com os pilotos lá, tem muitos amigos pilotos que estão aí, que se formaram por aqui, pessoal da Azul, muitos também se formaram por aqui. Tive uma vez, estava embarcando para fazer um jogo em Fortaleza, eu estava sentado lá na minha poltrona e tal, o piloto me viu subindo, né, o comandante me viu subindo. Em determinado momento ele foi lá, falei, nossa, Paulo, tudo bem? Não, tudo bem e tal. Vão lá na cabine para você acompanhar o pouso. Pô, é um negócio, já aí, minha mulher fica meio brava, né? Porque só vou eu, ela não vai. Mas assim, é muito legal. Eu tenho um bom relacionamento, já fiz vários voos na cabine. Conta pro leitor aí os 2 problemas que você teve. Então, a aviação é assim, você tem que estar prestando muita atenção. Um dia, por exemplo, nós estamos dando entrevista aqui, estou vendo que o céu está nublado.
esse dia eu não posso voar. Eu não posso voar porque, primeiro, eu não voo comercialmente, eu não tenho que chegar. Se chegar, é maravilhoso. Mas o que é ter que chegar? É ter horário para cumprir. Não. Piloto bom é aquele que olha para o céu, nuvem feia no céu, piloto no hotel. Então, ele não vai. O piloto bom não é aquele que sai de uma situação embaraçosa, é aquele que não entra numa situação embaraçosa. Então, eu fui para São José do Rio Preto, a Ponte Preta decidiu um jogo pela manhã com a América. Lembra disso? 98. Eu tinha um aviãozinho e levando 3 repórteres para cobrir o jogo, inclusive 2 hoje da Sport TV, nem me lembro o nome deles mais, mas enfim, nem sei se estão lá. E esse céu nublado, e eu tinha que chegar lá, porque tinha que chegar o jogo, 7 horas da manhã, já estava prontinho para decolar. O jogo era às 10, né? Às 11. Às 11. Então, 7 horas chega, é 1 hora de voo de Campinas a Rio Preto, naquele aviãozinho. E tinha o cara que levava paraquedista para saltar, né? O Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, como é que tá lá em cima? Eu falei, lá em cima tá bonito, mas tem essa camada aqui e tal. Lá perto de Souzas já dá para varar a camada. Eu falei, tá bom. Então eu decolei de Amarais e fui. Sem instrumento nenhum? Então, eu estava fazendo curso de piloto instrumento. O avião não era homologado de instrumento. Quer dizer, enfim, uma loucura. E aí, pô, você aprende. Piloto morre. O pessoal fala na aviação, o piloto morre quando ele tem 500 horas de voo, assim, porque ele já acha que é piloto. Já sou piloto. Que é isso, cara? Na aviação é muito melhor você estar aqui embaixo querendo estar lá em cima do que estar lá em cima querendo estar aqui embaixo. Aí dá um desespero que não tem tamanho. E daí? Bom, saí, decolei lá de Amarais, vim até Souzas, passei a camada e fui embora para São José do Rio Preto. E tudo, a gente fala visual no topo. Visual, estou vendo tudo, mas embaixo tem um tapete branco, que é a nuvem. E não pode. A hora que eu vou furar. Então, e como é que eu vou furar isso aí? Porque é o seguinte, se você não tem a experiência, se você não sabe controlar o avião, 17 segundos é o tempo para você entrar em desorientação espacial. Porque quando você está na nuvem, você não tem mais referência. Você está guardado, você não sabe se está assim, se está assado, se está assim. E aí, se você vira no dorso, o avião tende a descer. O avião tende a descer, ele acelera o motor. Acelera o motor, você puxa o manche para aliviar o motor. Só que se ele está no dorso, você puxou para cá, você enfiou mais ele ainda. Então, é uma loucura, é uma loucura. Nunca poderia ter feito isso. Mas estou indo. E estou conversando. Aí falei com Brasília. Já tinha passado ali, passei Araraquara, que seria um ponto. Chegando aí. Passei Araraquara e nada de ter um buraco para poder enfiar o avião. Ai, que coisa. Como é que eu vou descer se eu não sou instrumento? Falei com Brasília. Brasília, por favor, me informe as condições de pouso em Rio Preto. Rio Preto operando instrumento. Pronto, já operando instrumento, NDB, tal, não sei o que, tá. Falei, meus amigos, é o seguinte, vamos ter que voltar, não tem como. Só que eu tinha abastecido o avião para ir até o ponto A com gasolina para o ponto B, que é a alternativa. Eu não tinha abastecido para ir e para voltar. E o ponto B meu era Araraquara, onde estava tudo fechado. Bom, ali já começa assim, porque você sabe que hélice de avião é ventilador, né? Quando ela para, você começa a suar. E quando você começa a suar e a hélice está virando, é porque a situação não estava boa. E eu estava numa tensão com os caras ali. Só você pilotando? Eu pilotando só eu. Aí peguei e falei... Os passageiros já tinham percebido a sua... Ainda não. Aí tal, porque eu estou falando com o fone aqui e tal. Aí eu fiz a volta para voltar, pensando comigo assim. Você não falou para eles, vou voltar. Não, falei, não vamos ter que voltar porque nesse momento tá fechado o aeroporto. Falei fechado, não falei operando instrumento para não ter que explicar nada. Aí quando eu estou voltando, pensando comigo, bem, a minha alternativa é Araraquara, mas eu passei agora, Araraquara está tudo fechado, como é que eu vou fazer? Aí eu estou vindo e eu vi um buraco. Começou a rezar. Eu vi um buraco na nuvem, falei assim, vou enfiar o avião aí. E vim, e desci. Só que a nuvem se mexe. Quando eu estou quase passando, eu já fechou de novo, mas eu passei. Passei
Eu saí tão baixo que o cara do lado falou para mim assim, ó, cuidado, tem poste ali. Você imagina como eu fiquei baixo. Aí já deu uma subidinha só um pouco. A nuvem, quando você não tem experiência de voar, e eu não tinha para instrumento, quando você vai passar pela nuvem, você faz assim, ó, dá a impressão que você vai bater na nuvem. É impressionante. Bom, aí eu estou voando ali, começo a chamar Pirassununga pelo rádio. Pirassununga não responde, porque eu estava muito baixo, né? Aí entra um avião, o cara se chama Comandante Alberto, meu xará, era da Passaredo. Ele falou assim, comandante, tô vendo que você está tentando falar com Pirassununga. Falei, ô comandante, eu tô tentando falar, você não quer fazer uma ponte para mim? Eu tô aqui, eu passei a camada, eu tô por baixo aqui, tô querendo uma vetoração para Araraquara ou para Pirassununga. Aí passou um pouquinho, eu falei assim, olha, Pirassununga falou que você está muito baixo, não dá para conversar com você nem para te vetorar. Porque eu já colocaria no transponder o número e tal, né? Aí ele falou assim, Pirassununga mandou você subir, eu olhava para cima, tudo fechado, como é que eu vou subir, Ítalo? Como é que eu vou subir? Eu vou enfiar? Eu falei, companheiro, tá difícil para eu subir aqui, viu? Tá tudo fechado e tal. Aí deu um clique. O GPS tem uma tecla que chama NIRS, que é próximo. Eu apertei ali... Você não identificava onde você estava? Não. Deu Jabuticabal na proa. Essa história é maravilhosa. Deu Jabuticabal na proa. E eu falei, comandante, tô com Jabuticabal na proa. Ele falou, tá bom, vai me reportando passo a passo o seu voo. Porque ele queria saber, né? Aí fomos falando, então, tô na perna do vento, tal, tô vendo a pista, tal, não sei o que, pousei. Pousei numa pista. Jabuticabal. Preto são quantos quilômetros? Ah, pouca coisa, muito não. Aí o comandante falou assim, liga agora para Pirassununga, senão o Salva Aero vai atrás de você e você vai ter que pagar uma fortuna. Tá bom. Difícil tirar a perna do chão. Tava cristalizado ali, mas desci e tal, uma pista linda, né? Desci, saí, tinha um barzinho do lado, a gente sentou no barzinho. Dá uma pinga. Não, os caras falam assim, eu falei, cara, táxi, pega o táxi, vamos embora você fazer o jogo, tá? Ficou um comigo lá. Avisei, liguei o Salva Aero, tal, não sei o quê, papapá, tive um problema assim, tal, mas tá bem, tá tudo certo. O Salva Aéreo serve para quê? Salva Aero, se você não comunicar, porque a partir do momento que eu falei que eu estava em situação complicada, se eu... Você não falou Mayday, nada. Não. Situação complicada, o Salva Aéreo já é alertado para procurar o avião depois, então, mas fica uma fortuna se você não informar. Bom, enfim, aí... esperei mais um tempo rápido, 1h15, 1h20 assim, para baixar a adrenalina de vez. Falei com os caras, tô sem combustível aqui, preciso abastecer. O cara falou, o aeroporto é um pouco mais para frente. Falei, como aeroporto? Eu não posei no aeroporto? Não, o senhor posou numa pista particular. Falei, tá bom. Então falei, vamos lá, vamos pegar o avião, decola aqui, 5 minutos, está no aeroporto e você abastece, tá, a gente abastece e vai embora. Quando eu chego lá no aeroporto, tem um cidadão ali do lado do meu avião, e começou a falar assim, por que o senhor pousou aqui? O senhor não podia pousar aqui. Falei, amigo, tudo bem? Bom dia. Desculpa, eu estava em emergência. Que tipo de emergência? Falei, eu entrei numa situação complicada aí. Mas se o senhor entrou em situação complicada, o senhor não viu a meteorologia? Falei, amigo, eu pousei aqui para não morrer, você vai me matar agora? Vamos com calma. Não, eu vou relatar, na época não era nem ANAC, era DAC. Eu vou relatar para o DAC, então eu falei, mas o senhor pode relatar para o DAC, se o senhor quiser escrever para o Vaticano, o senhor escreve também, o problema é que eu quero sair daqui e vou embora, e vou entrar no avião, vou ligar esse ventilador aí, o senhor saia daqui, porque se eu der um motor com toda a força, ele vai jogar o senhor lá para trás, tá? Entrei ali, peguei, saí, decolei. Que falta de atenção e de compreensão. Isso depois do jogo? Não, antes do jogo, eu nem fui pro jogo. Ah, não foi? Não, os repórteres foram lá a Ponte não ganhou, né? Perdeu 2-0. Ainda bem que eu não fui. Aí peguei, fui ali para o aeroporto, enchi o tanque do avião até a boca, decolei e vim para Campinas. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi mais ou menos, foi para Rio Preto também. Rio Preto para mim é complicado. Foi que nós íamos pescar com os caras lá e tal. Chegou no meio aí, o avião ficou num sanduíche, sabe? Nuvem em cima, nuvem embaixo.
E aí, mas aí eu já tinha muito mais experiência, porque aí eu segurei o avião na nuvem e tal, sem problema nenhum e tal, mas acho que ficou uns 5 a 10 minutos guardado, que parecia 3 horas e meia, sabe? Sabe aquele negócio que parece que não acaba nunca? No fim deu certo, mas essa de Rio Preto, que foi a primeira, foi a mais complicada. Bom, já que você falou desses perrengues, eu queria que você falasse de perrengues relacionados à narração. A narração. Se teve perrengue técnico, eu lembro, por exemplo, da história clássica do Ari Barroso, que teve que narrar o jogo Vasco e Fluminense em cima de um telhado, que não conseguia chegar. E se teve algum perrengue em relação à segurança mesmo, do fato de ser de Campinas, narrando em outra cidade, adversário, torcida. Tá, então vamos lá. Primeiro, o meu primeiro grande fora no rádio, os rádios sabem disso, foi na minha primeira narração, que eu narrei só 6 minutos de jogo, porque é o seguinte, o Lalo, que era um comentarista, ele narrava e não queria mais saber de narrar. Ele queria que eu narrasse porque ele queria parar de narrar. E o comentarista, o repórter, o Walter Luiz, o Walter Abruçês, falava assim, me chamavam de Albertinho na época, né? 15 anos, Albertinho, irá lá e tal. O Albertinho não tem condição de narrar. O Lalo, não, tem sim, coloca ele aí, coloca ele, vai narrar. Eu estreiei no segundo tempo. Aos 6, o Lalo falou para mim assim, ó, se tiver um gol, você grita o gol mais comprido que tiver para eu falar para você quem fez o gol, porque é desagradável você errar o nome do cara, né? E aí, aos 6 minutos, o jogador do Mojimirim pega a bola, chuta, era Mojimirim e Lemense, pega a bola, chuta ali da pequena área, bate na rede por fora, e eu grito o gol, e o mais comprido que eu pude. E tinha um parapeito ali, eu totalmente tímido, vergonhoso, né? Gritei o gol e abaixei assim, de vergonha do e o Laro batia nas minhas costas assim, eu certo que ele queria falar para mim quem tinha feito o gol, mas eu fazia assim para ele, eu vi, né, tipo assim, eu vi quem fez o gol. Ele me grudou aqui, me levantou, aí que me levantou, eu vi o goleiro batendo tiro de meta. Falei, nossa. Falei, o que aconteceu? O Lalo pegou o microfone, aí isso sabe aquela música, Meu Mundo Caiu? Eu tinha 15 anos, não tinha bossa nenhuma, primeiro jogo. Fiquei 6 meses sem passar em frente à rádio. Verdade. Depois voltei. Esse foi um aspecto do fora. Né? Depois eu gritei mais um gol que não existiu na Jovem Pan. E mais um, mas já era diferente. Eu gritei, bater gol. Não foi. E um do Tiba, pelo Guarani, também que não foi. O João na hora pegou. Eu falei o seguinte, eu gritei... Eu falava isso quando eu tinha 10 anos menos de experiência, né? Quando eu tinha 45 anos errado, hoje eu tenho 55. Eu falava, a cada 20 anos eu grito um gol que não existiu. Como eu acho que não vou narrar até 60, então eu já esgotei a minha cota. Mas eu acho que talvez até chegue aos 60, vamos ver. E uma vez, narrando o jogo da Ponte Preta contra São Carlense, em São Carlos, teve uma briga generalizada, foi um negócio terrível. Eu estava narrando o jogo, o torcedor entrou na nossa cabine e arrebentou tudo. 2, 3 torcedores. Aqui ninguém fala mais. Eli Carlos estava comigo, era o comentarista. Arrebentou, tá bom, não fala mais, paramos. Depois do jogo a gente estava saindo, o Eli Carlos tinha uma Paraty, com as rodas todas para cima, tombaram o carro do Eli Carlos. Olha que coisa terrível. Foi uma coisa assim impressionante. E a gente foi para a delegacia, fez BO e tal, aquela coisa toda, boletim de ocorrência. Então isso foi uma violência muito grande que eu enfrentei. Mas ao longo da minha carreira eu não tive assim... Já muitas vezes você, né, transmite o jogo, por exemplo, fui narrar a decisão do título do Santos e Flamengo em 83 no Maracanã. Isso, 3-0. 3-0. O Maracanã, nossa, saindo gente pelo ladrão, e a gente tava tranquilo ali, arrumaram um lugar numa marquise pra gente, não tinha lugar nas cabines. A hora que ia começar o jogo, nós levantamos, a torcida atrás, tem que sentar, senta aí, mas como sentar? Não tinha como sentar. A gente quase que narrou o jogo ajoelhado, de cócoras, entendeu? Porque não tinha posição. Mas adorava fazer jogo no Maracanã, nossa, uma delícia. Agora todo mundo assiste de pé? Hoje eles não sentam mais, né? E muitos nem vê o jogo, fica pulando, encostando no outro. Vai lá, tal, nem vê o jogo, nem. Uma loucura, né? O Alberto, outra questão que é polêmica, o VAR
É a criação dos deuses ou dos demônios do futebol? Então, quando ele ajuda o seu time é dos deuses, né? Quando ele prejudica é dos demônios. Eu gosto do futebol raiz, né? Eu não suporto numeração 45, 77, 98. Eu não suporto essa numeração. Dificulta demais a narração esportiva, porque se é de 1 a 11, quando você vê uma camisa com 2 números, ou é o 10 ou é o 11. Não tem... E se você olhou o 10 ali, só pode ser o 11. Agora, esse 77, você não sabe nem a colocação. 71. É horrível, horrível. E o VAR também, para mim, eu acho que o jogo tem que ser do árbitro. Se o VAR existisse há muito tempo, muitos resultados seriam modificados. Mas eu não sei se a emoção seria como foi. Porque hoje o cara faz um gol, a torcida vibra, ou ela vai tomar um banho de água fria depois, ou ela vai continuar vibrando. Então, para o narrador de futebol ficou muito complicado, muito difícil. Às vezes você gasta toda a garganta no gol, aí o VAR anula. Eu não gosto do VAR. A não ser que eles entendam o seguinte. Primeira coisa, eu penso, por exemplo, para definir um impedimento, se o VAR fica 7 minutos para definir um impedimento, gente... Não está impedido. Na justiça, indúbio pro réu. Pô, no futebol, indúbio pro atacante, indúbio pro emoção, indúbio pro alegria. Já diz, né? Na mesma linha. Não é. Não é, não. Mas então... E daí é uma isso. chuteira desse tamanho. Às vezes um braço, né? Não, eu, por exemplo, meu nariz, eu estaria impedido quase toda hora se for fazer na divisão. Quer ver um negócio que eu penso o seguinte? Impedimento. Tem que ser pelo pé, não pelo ombro, pela cabeça, porque é o seguinte, às vezes você tá, o cara vai fazer uma cobrança de levantamento de bola para a área, você está ali na hora, você tem que fazer assim para ver onde a bola vai, você faz assim na frente do zagueiro e tal, mas o seu pé está ali, não adianta ser pela cabeça, pelo ombro, não pode, essa é a minha visão. E acho que o VAR teria que ter muito mais agilidade, ser muito mais rápido, né? Ter um dinamismo maior. Não, o que acontece? Por exemplo, você pega um jogo da Flamengo e Palmeiras, a principal emissora de televisão, dona dos direitos, transmitindo. Aí tem o VAR, o árbitro, ele passa a ser... Não sei nem se ele cobra da televisão, porque ele passa a ser a figura mais importante. Ele fica ali, ele fica 5, 10 minutos ali, põe aqui, calma, virar cá. Gente, isso aí é um teatro monstruoso. Então, muitas vezes, eles gostam desse momento, que é um momento de glória que o cara tem com a televisão mostrando o mundo todo. Então, eu acho que precisa ter um critério melhor. Não concordo também com esse negócio de desafio. Porque às vezes você monta uma baita de uma estrutura para não ter o desafio. Eu acho que o VAR ele vem para corrigir alguns erros gritantes, mas tem que sempre preservar a decisão do árbitro. Ele que é a pessoa que está ali. Os árbitros hoje ficaram extremamente confortáveis. Os bandeiras, até eu sou bandeira hoje, eles não têm... Deixa passar. Quem ouve sua narração do jogo de sábado, você, na hora lá... Do pênalti. Você falou pênalti. Pênalti, foi pênalti, claro. Acho que só o árbitro. Só ele. Até de cara. Ele estava o melhor colocado. O melhor colocado possível. Mas por que ele deixou tocar? Porque tem VAR. Do nosso camarão. Se não tivesse VAR, talvez ele desse. Tem VAR. Eu vou assumir essa responsabilidade. Deixa pro VAR. Ele foi dar uma falta lá entendeu? Lá na frente. Puta, né? Tem alguns, por exemplo, alguns erros absurdos, como no Palmeiras e São Paulo, aquele pênalti que... Teve até um outro jogo, até do Palmeiras agora no final de semana. Então, assim, os árbitros estão confortáveis. Purou, violento. Foi. Então, eu falo para você, se não tivesse VAR, eu acho que o árbitro daria o pênalti, o Felipe que apitou o jogo, né? Uhum. E se não desse o pênalti, ficaria por isso mesmo, porque não teria como fazer, não fazer. Então, os árbitros, eles deixaram de ter a grande responsabilidade do jogo. Então, deixa os caras aí em cima ver se foi, se não foi. Eles deixaram numa confusão à toa. Por exemplo, ontem, o central do Palmeiras lá tirou uma bola... Gustavo Gomes. E daí veio o cara, ele estava com o pé... Pegou no cara. Muitos queriam a expulsão ali, né? Pra quê? Se não é para falar que é para dar o vermelho, para que chamar o árbitro no VAR? Criou a confusão à toa.
O árbitro deu a falta e continuou o lance. E o gol, afinal? Nem falta ele deu, na verdade, viu? Você acha que o gol foi legítimo? Gol do Cássio? Eu achei gol legítimo. Eu também achei. Achei que não foi a falta. bola. Eu não achei que foi falta. Né? O que ele estava dando não aí? Fala, Bubinho. A regra mudou, né? Quando a partir do momento que o goleiro põe a bola já assim, isso. é tido como posse de bola. Posse de bola, então. Eu sei lá. Achei que não tinha sido. Eu também. Alberto, 71 anos de vida, 51 de carreira. Esse é Alberto César. 55. 55. Esse Alberto Benedito Iralá ainda sonha com alguma coisa na vida? O homem não pode perder os sonhos, né? Perder o sonho acabou, né? Então, a gente sonha sim. Veja, eu acho, no meu Ele universo... deu só de locutor de futebol? Não, sempre tive algumas coisas outras, sempre tive. Hoje não, hoje basicamente só isso aí, vendendo propaganda, mas quando a gente fala que viveu só de narração esportiva, hoje, e já de uns tempos a esta parte, narrador tem que ser vendedor. O cara trabalha em rádio, tem que vender, se não vender, um abraço, não vai conseguir viver. Então, já faz muitos anos que eu compro horário. Ou você compra? Isso. Eu compro horário e vou atrás das propagandas para poder manter o pessoal todo, né? Os cachês, essa coisa toda. Mas primeiro que eu espero continuar narrando há pelo menos uns 5 anos, eu acho. Chegando aos 75 anos narrando futebol, eu acho que tá bom. Aí o Valdemir, meu amigo, fala assim, mas o fulano de tal lá, o garotinho, narra, tem mais de 80 e poucos anos, é Carlos Araújo e tal, né? Mas assim, meu Deus, eu respeito todos eles, mas... É outro padrão de narração. Eu ia falar o seguinte, se for narrar o Rio, por exemplo, Luiz Penido, aqueles caras maravilhosos, Edson Mauro, tá? Mas eu acho que se eu for narrar futebol no Rio, e se eu não morrer, eu passo dos 80 narrando futebol. Porque aqui eu perco 1 quilo ou mais narrando futebol. Lá eu acho que eu terminaria narrando futebol pesando mais a água que eu tomei, porque é diferente, é mais assim... E às vezes, quando eu tentava imitar Valdir Amaral, brincando, assim... Deixa cair. Deixa cair. E vem o Flamengo pela direita. Quer dizer, é diferente. Aqui. E vem o Flamengo pela direita até... E vem o Flamengo pela direita, Zico domina. Na época de Zico, coisa mais linda, uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Edson Leite narrava atrasado pra cá. Edson Leite, Fiore também. Edson Leite, reiniciados 45 minutos que decidiram a sorte do Brasil na Copa do Mundo. Assim, é uma narração bem mais lenta. Se for para narrar lento assim, eu vou até os 80, viu? Se Deus deixar. Pode narrar lento? Mas sei lá, uma vez eu estava narrando um jogo em Santos, acho que era Guarani, Santos, não me lembro. Terminou o jogo, nós estávamos indo embora, o cara falou assim, você viu o gol que fulano de tal perdeu? Fulano de tal? Eu cheguei pro meu repórter, eu falei, cara... O cara falou, fulano de tal, esse cara entrou no jogo? Entrou, Alberto. Você não me falou? Alberto, você é muito rápido. Eu falei, cara, entra na minha respiração. Eu falei, você não respira. Quer dizer, ele não conseguiu informar. Quer dizer, agora eu já estou mais dentro, mas eu tinha uma época na minha vida que nossa senhora... Isso é uma característica sua, Alberto, do estado de São Paulo, de uma escola de locução? Pós-Jovem Pan. Até a Jovem Pan eu narrava de uma forma diferente. A hora que entrei na Jovem Pan, eu passei a falar muito mais... bola e texto. Agora eu já falo bola, texto, abraço, brincadeira, tal, não sei o quê. Mas eu narrava bem mais lento. A partir da Jovem Pan para cá, que eu passei a narrar muito mais rápido. Mas talvez, para aguentar um pouco mais, dá uma diminuída, né? O ritmo. O risco de ser acusado de saudosismo, mas eu vou lembrar do Flamengo, né? Do Maracanã, vou lembrar do Canal 100. Puta vida. Vou lembrar... Cid Moreira falando, Walker Blas falando. E dos jogos que eu via, Zico, Adílio... Nossa, e hoje eu começo a ver o jogo, me dá um sono. Eles praticam um esporte que lembra um pouco futebol hoje. Estou errado? Totalmente certo. Absolutamente certo. Eu vou dizer uma coisa para você.
Eu vejo alguns melhores momentos e vejo os gols. Futebol na íntegra, só o que eu narro. Não tenho mais paciência. É outra coisa. Você não assiste? Não. Por exemplo, um Flamengo e Palmeiras, eu vou assistir. Tá? Um Cruzeiro, como foi com o Palmeiras e tal. Mas, atualmente, uma partida inteira de futebol eu não consigo ver. Eu também? Não, mudou. A gente já viu, quem te viu, quem te vê, né? O que nós temos de referência é uma coisa assim muito... Você também, você sabe disso. Por exemplo, o que mais eu preciso se eu vir os melhores momentos, se eu vir os gols? O que mais eu preciso para fazer os comentários? Quem viu de cá, Jorge Mendonça, Mário Sérgio jogar aí, é de chorar. Não, o volante do Guarani, aquele cara que era de... Zé Carlos? Zé Carlos. Nossa Senhora. Que elegância, né? Não, olha, teve uma época que a seleção brasileira perderia para a nossa seleção de Ponte Preta e Guarani aqui, disparado. E quantos jogadores nós aqui demos para a seleção brasileira? Mas por que hoje a gente não revela mais, hein? Quer ver uma coisa, por exemplo? Para você acompanhar bem o futebol no Brasil, você precisa aprender espanhol. Porque os caras são todos estrangeiros. Treinadores de futebol. Eu estava vendo outro dia o treinador do Santos, o Vojvoda, falar e tal, e não sei o que, papapá. Aí entrou, não me lembro quem, no Flamengo, que entrou também falando, tá. Aí eu falando também. Aí o cara falou assim, bom, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o técnico da seleção brasileira. Eu falei, ufa, até que enfim vamos ouvir o técnico da seleção brasileira. Entra o cara falando também que não é brasileiro. Cara, tá acabando. Nós exportávamos demais. Hoje estamos importando. Tem gente que fala, não, mas isso é bom. Significa que o Brasil está bem. Mas está bem em relação à... Economia. Não, e outra coisa, Pagando bem. Você pode falar que você está pagando melhor que o Paraguai, você está pagando melhor que o Uruguai, você está pagando melhor que a Argentina. Mas, pô, dá licença, né? E nós estamos perdendo porque antigamente nós exportávamos aqui os nossos frutos. Teve um momento que passamos em exportar as mudas e agora estamos já exportando as sementes, né? Porque tem jogador que vem às vezes para a seleção brasileira que você nunca viu jogar. E ela não cria uma identidade com o país, com o povo. Fez uma reportagem agora, esse fim de semana, teve o Guarani e Palmeiras Sub-17, aqui em Cosmópolis. Tinha mais empresário do que torcida dentro do campo. Mas é assim. É assim. Hoje, por exemplo, às vezes você vê algum jogador atuar num determinado time e você vai ver, no fundo, ele tem que colocar aquele jogador porque o presidente pediu para colocar, que é para agradar aquele empresário que vai trazer... Então, não tem... Hoje ficou muito complicado, muito difícil. E você vê, então, se é difícil hoje nessas condições, você imagina para Ponte Preta como foi difícil esse campeonato. Muito complicado. Você falou aí do Ancelotti, e temos a Copa do Mundo o ano que vem. Parece que por enquanto a gente tem seleção, mas não tem time ainda. A gente não tem time, com toda certeza. E olha... Você vai cobrir a Copa? Não. Eu acho que minha cota de Copa já deu. 3 tá bom. Você não sabe o que se trabalha numa Copa do Mundo. Copa de 94, eu narrei quase 30 partidas no mês. É uma por dia. É o centro de imprensa, você narrando partida o tempo todo. A Copa da Alemanha também narrei demais. A do Brasil não, porque eu narrava mais jogos do Brasil. Mas muito trabalho. Mas muito, muito, muito trabalho. Você consegue narrar quantos jogos seguidos, assim, um dia para o outro, consegue ou não? Na semana, uma vez, uma na quarta ou na quinta, mas me dá sábado, domingo de folga, porque uma vez na Jovem Pan narrei quarta e quinta, sábado, domingo, o Silvério estava com a seleção na Europa, o Nilson estava na Fórmula 1, eu fiz os 4 clássicos que teve lá, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, eu narrei na quarta, na quinta, na sábado, no domingo, e na segunda perdi a voz. Aí fiquei um mês sem falar. Mas, você estava falando da seleção brasileira, não temos time e não acredito que tenhamos. E não acredito que ganhemos. Não acredito. Pode ganhar? Pode. Mas o Brasil entra, na minha visão, não mais como favorito ao título. O Brasil entra para participar, para, de repente, no desenrolar, pode ser que consiga. Mas, se bem que também, lá fora também não tem nada assim
estrondoso, né? Porque os grandes jogadores que atuam no futebol europeu, eles não são da Espanha, não são da Itália, não são da Alemanha, não são da Inglaterra, eles são todos são jogadores que saem de outros centros e vão para lá. Quando você sai de lá, por exemplo, e volta para a sua seleção, você enfraquece lá e não reforça aqui. Essa é a realidade. Então, eu acho que vai ter uma igualdade muito grande. O Brasil pode ganhar? Claro que pode. Como eu digo, impossível é Deus pecar. Mas, em termos de possibilidade, sim. De probabilidade, acredito que não. Roberto, você ainda se emociona com o rádio? Aliás, o que te emociona na sua vida hoje, além do trabalho? O que te faz emocionar? Os netos, eu imagino. Eu ia falar isso, né? Mas o que... eu queria que você falasse um pouco dessa emoção depois que você virou avô e tal, para você falar um pouco mais da sua família, sua relação com seus filhos, a patroa que está há tanto tempo do seu lado. Eu vou completar 48 anos. É isso? Casamento? 78. 47. 47. Não, completei 47 de setembro, vou completar 48. Tá vendo? Minha mulher ia ficar brava se eu errasse. 2 filhos, 2 netas, que eu sempre falo que neta é sobremesa da vida, né? É uma coisa assim deliciosa, maravilhosa. O que me emociona? Primeiro que a gente, com o passar do tempo, você vai sentir isso, a gente fica muito mais sentimental. Então, uma história triste que eu vejo na televisão me leva às lágrimas, entendeu? Assim, é uma coisa assim... Isso aí talvez seja até reflexo do que eu fui durante toda a minha vida, porque eu sempre tentei passar, até acho que passei, tá? Não adianta, eu recebo muito feedback dos meus ouvintes e tal, os caras, hoje mesmo, eu tenho no celular aqui pessoas ligando, vem chorando, eu estava acompanhando, muito obrigado e tal. Enfim, então eu acho que por eu tentar passar toda essa emoção, hoje eu sou um cara que eu me emociono muito com algumas situações. Algumas falas das minhas netas, algumas situações familiares assim, realmente me deixam bastante emocionado. No futebol, nas transmissões de futebol, eu me arrepio, tá? Me arrepiei quando eu vi aquela torcida toda da Ponte Preta, aquela festa. Eu falei, meu Deus, eu vou narrar mais um título da Ponte, tudo bem, da Série C, mas eu narrei da Série A2, eu vou narrar da Série C. E quantas vezes eu estava em partidas decisivas que era para a Ponte não cair, que era para o Guarani não cair, e eles caíam, entendeu? Então, foi para mim emocionante, eu fiquei arrepiado, realmente gostei muito. Agora, eu posso até não me emocionar mais com certas coisas, digamos, ainda que me tragam benefícios, eu me emociono mais com pessoas ligadas assim, torço muito pelas pessoas, fico muito triste quando vejo alguém que não consegue, por alguma razão ou outra, não consegue o objetivo pelo qual lutou tanto, tá? Eu fico muito triste. Sou uma pessoa que, embora não seja católico praticante, eu sou muito religioso, eu estou sempre fazendo as minhas orações, eu oro para tanta gente que elas nem imaginam e nem precisam saber, entendeu? Enfim, eu sou esse cara aí. Esse cara sou eu. Agora, Roberto, fora a aviação, que outro hobby você tem? Violão. Violão. Nossa. Gosto de música. Nossa senhora, adoro música. Eu tenho um amigo, J. Jorge, que fala assim, você toca muito violão, mas não canta nada. Eu falei, tá bom, então não preciso cantar, mas eu adoro tocar violão. Não deixo de tocar violão todos os dias. Todos os dias, pelo menos uns 40 minutos, meia hora de violão, eu pego, toco, adoro. E teclado, porque o que acontece? Com o passar da idade, deu uma risartrose aqui, ó. Então, determinadas posições do violão dói. Então, eu falei, vou começar a mexer no teclado. Então, o teclado eu gosto de brincar e tal, mas minha paixão é violão. Violão, meu simulador, que eu vou sempre lá em casa, eu não paro um minuto quando eu estou em casa. Ou é violão ou é teclado de aviação. Tem hora que minha mulher fala assim, para um pouco, vamos ver televisão. Não sou chegado em televisão, não gosto muito de Você não pensa em televisão. voltar para a TV mais?
Eu fiquei meio velho para televisão. Os caras todos são jovens, né? Televisão é outra coisa. Televisão, sim, por exemplo. Eu talvez voltasse para televisão, mas não para fazer esporte. Não mais. Primeiro que durante todo o meu tempo de televisão, eu sempre fui o arrendatário da televisão. A televisão não é barato. E é difícil você manter tal. Se alguém me contratar para fazer um programa de rádio ou de televisão, você não tem compromisso nenhum com a equipe. Você vai vir aqui, vai ganhar X e tal, vai apresentar e vai embora, talvez até volte. Mas isso aí não vai acontecer. Infelizmente o pessoal da televisão sempre me viu aqui com um cifrão na testa, né? Pô, vamos vender para esse cara aqui, vamos vender para isso, ele vai, traz propaganda e tal. Eu voltaria para a televisão, que é uma coisa que eu gostaria, mas para fazer os meus programas de entrevista, entendeu? Fazer hoje tem o nome da Pan News Entrevista, que era o nome do programa há tempos atrás, era Visão Geral, que eu acho o nome extremamente sugestivo, Visão Geral. E fazer o Em Dia com a Saúde. Programa de televisão assim, entrevista, televisão, futebol, apresentação. O que o Elton Pimenta, seu Elton Pimenta, com 80 e poucos anos, continua fazendo ainda. Continua fazendo, grande Elton. Trabalhamos juntos muito tempo na televisão. O Elton é um bom cara, uma pessoa do bem, uma pessoa vencedora. Né? Admiro o Elton Pimenta. É isso. É isso? É isso. Muito obrigado. Obrigado pelo aceite, pela entrevista. Se quiser se dirigir diretamente aos nossos internautas aí, por favor, fique à vontade. Não, tudo bem. Para qual câmera que eu olho? Aquela lá. Bom, primeiro queria agradecer aqui a presença de tanta gente importante nessa entrevista, pessoas que eu vi nascer no rádio, né? Pessoas que me ouviram e me viram na futebol, e dizer a vocês que eu tinha tudo para não seguir em frente. Por quê? Porque com 15 anos, sem a mínima experiência, eu dei talvez o maior fora no rádio. Numa partida de futebol, você gritar um gol que não existe, não tem coisa pior. Mas eu consegui, fui, e digo a todos vocês que ninguém vence o trabalho. Na verdade, se eu não estivesse se referindo a mim, eu diria que ninguém vence o talento e o trabalho. Mas para não ser presunçoso, eu digo que ninguém vence o trabalho. Então é importante que vocês tenham sempre determinação, força, disposição, sempre foco naquilo que você realmente quer, que você vai acabar conseguindo, tá certo? E parabéns a todos vocês aqui da equipe, né, da TV Correio Popular, essa marca indelével do nosso jornalismo. O Correio Popular sempre esteve marcante na vida da cidade, tem tanta história o Correio, e a gente às vezes fala assim por brincadeira: se você vai brigar com alguém da imprensa, não brigue com o Correio, não é coisa boa. O Correio realmente é muito forte. Quero aqui parabenizar o Ítalo Barioni, meu querido amigo, todos vocês que estiveram participando aqui, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela receptividade, tá bom? Gente, boa sorte, saúde, paz, alegria e sorte para todos nós e tchau, pessoal! Bom, gente, recebemos aqui o Alberto César, locutor esportivo, hoje na equipe de esportes, um dos comandantes da equipe de esportes da Jovem Pan News Campinas, contou diversas histórias pitorescas, experiências profissionais. Então você que gostou, pode curtir, compartilhar o nosso canal. Conexão Correio da Semana recebeu então Alberto César, o locutor emoção aqui na cidade de Campinas.